Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões, e desta vez faremos mais uma questão de Química do vestibular do Instituto Militar de Engenharia, o IME, na prova de 2015 discursiva. Antes de tudo, peço para que os senhores se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esse vídeo. Agora faremos a leitura do enunciado. Enunciado: tomou-se uma amostra de 130 gramas de zinco metálico para reagir com uma solução aquosa diluída de ácido clorídrico em quantidade estequiométrica. Dessa reação, observou-se a formação de gás, que foi aquecido a 227 graus Celsius e transportado para um balão fechado de 50 litros. Esse balão continha inicialmente iodo em fase gasosa, a 227 graus Celsius e 3,28 atm. Após o equilíbrio, verificou-se que a constante de equilíbrio Kc a 227 graus Celsius é igual a 160. Considerando que a temperatura permaneceu constante durante o processo, determine a pressão final no balão. Muito bem. Vamos agora apresentar os conceitos importantes que servem de base para a solução deste problema. E o conceito fundamental em questão é o conceito de equilíbrio químico, que nós vamos explorar uma parte da sua teoria agora. Antes, porém, veja que ele nos forneceu a temperatura em graus Celsius. Se nós precisarmos mais para frente, vamos já deixar essa temperatura na escala Kelvin. Então, a temperatura na escala Kelvin será 227 mais 273, ou seja, a nossa temperatura de análise é 500 Kelvin. Muito bem. Agora, efetivamente, para o nosso conceito importante, que é o equilíbrio químico. Muito bem, considere a reação genérica Azinho azão gasoso, Bzinho B gasoso, produzindo Czinho C mais Dzinho D, todos no estado gasoso. Então, nós temos aqui a reação direta e a reação inversa. O equilíbrio químico se caracteriza quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Como consequência, as concentrações dos produtos e a concentração dos reagentes, depois do equilíbrio, será constante, não iguais. A igualdade pode ocorrer em uma coincidência, certo? Mas o que importa é que as concentrações dos reagentes e dos produtos, após o equilíbrio químico, será constante. Em outras palavras, a mesma taxa que os reagentes se convertem em produtos, os produtos se convertem em reagente, certo? Então, a gente tem a sensação que a reação química parou, mas ela não parou, ela continua acontecendo. Mas, mais uma vez, a mesma taxa que os produtos se convertem, ou melhor, que os reagentes se convertem em produtos, os produtos se convertem em reagentes. Então, lá da cinética química, nós temos as equações, as leis de velocidade. Então, da reação direta, nós temos V1 é K1, que é a constante cinética da reação direta, vezes a concentração do A elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, concentração do B elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Analogamente, a velocidade da reação inversa é K2, concentração do C elevado a C', concentração do D elevado a D'. Fazendo a igualdade para caracterizar o equilíbrio químico, nós temos que K1, concentração do A elevado a zinco, concentração do B elevado a B', vai ser igual a K2, concentração do C elevado a D', do C elevado a C', vezes a concentração do D elevado a D'. Então, façamos o quociente desses dois camaradas, K1 sobre K2. Como K1 e K2 são constantes, batizou-se então esse K1 sobre K2 como uma nova constante, chamada Kc, constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio é definida pela razão entre as concentrações dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Como o nosso problema traz aí todos os participantes na fase gasosa,
pelo menos na segunda parte dele, não é verdade? Existe uma maneira diferente de nós representarmos isso aqui, que é levando em consideração as pressões parciais de cada um dos participantes. Então, é o chamado Kp. Então, o Kp, ele vai ser a pressão parcial dos produtos elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, no caso aqui dessa reação genérica, como todos são gases, né, estão na fase gasosa, então nós temos aqui a pressão parcial do C elevado a C vezes a pressão parcial do D elevado a D sobre a pressão parcial do A elevado a A vezes a pressão parcial do B elevado a B. Então esse aí é o nosso Kp. Será que existe uma relação entre Kc e Kp? Sim, existe. Para isso, observemos a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Se nós passarmos esse V dividindo, ou seja, dividir de ambos os lados por V, nós temos o seguinte, que a pressão ela é a concentração, porque número de mols pelo volume é a concentração, RT. Então, veja o seguinte, nós podemos substituir a concentração, isolando aqui a concentração, nós temos que a concentração é P sobre RT. Isso aqui é o valor da nossa concentração. Então, para cada um desses camaradas, a gente pode substituir a concentração do C, a concentração do D, a concentração do A, por aquilo lá. Então, vamos fazer isso para a gente encontrar essa relação. Então, vamos continuar daqui. Então, o Kc, ó, vou partir daqui. O Kc vai ser a concentração do C, mas a concentração do C, a gente pode dizer que a pressão parcial do C, como está elevado aqui ao C, dividido por RT, também elevado a C. Toda essa fração está elevada a C. Vezes a pressão parcial do D, elevado a D, dividido por RT, elevado a D. Enquanto que aqui nós temos justamente a pressão parcial do A, elevado a A, dividido por RT, elevado a A, vezes pressão parcial do B, elevado a B, dividido por RT, elevado a B. Então, continuando com esses cálculos aí, nós temos que Kc, veja que eu vou dar um jeito de juntar isso aqui. RT, mesma base, multiplicando, somos os expoentes, certo? Propriedade de potência. Então, nós vamos ter dessa conta aqui, ó, PC elevado a C vezes PD elevado a D dividido por PA elevado a A vezes PB elevado a B. Bom, continuando aqui, nós temos que Kc vai ser a pressão do C elevado a C, pressão do D elevado a D, dividido pela pressão do A elevado a A, vezes a pressão do B elevado a B, vezes. Aqui nós temos 1 sobre RT, né? Aqui vai ficar 1 sobre RT, C mais D, menos A menos B. Então vai ficar C mais D, menos A mais B. Então é isso aqui que deu essa conta. Só que observe que PC, PD elevado a C, D, PA elevado a PB elevado a B é justamente Kp. Ou seja, Kc é igual a Kp
vezes 1 sobre RT elevado a C mais D menos A mais B. Então, vamos passar esse 1 sobre RT, esse RT que está aqui embaixo, multiplicando aqui. O que nos dá o seguinte, que Kp é igual a Kc vezes RT elevado a C mais D menos A mais B. C mais D menos A mais B é justamente o ΔN, é a variação do número de mols gasosos. Então a gente tem essa importante relação aqui que nos dá um parâmetro para relacionar Kp e Kc. Então, conhecendo Kp, eu consigo saber Kc. E conhecendo Kc, eu consigo saber Kp. Então, tá uma ferramenta caso no exercício nós precisemos utilizar. Então, eu vou apagar a lousa agora e vamos prosseguir com a resolução. Bem, apaguei a lousa e agora vamos prosseguir para a nossa resolução. Primeiro passo aqui é a primeira reação. Então, vamos colocar aqui a reação. Nossa reação é o seguinte. Nós temos lá o zinco metálico no estado sólido, né? Zinco metálico, reagindo com uma solução de ácido clorídrico aquosa diluída em quantidade estequiométrica, que vai produzir o quê? Então a gente tem que fazer essa reação. Essa reação é uma reação de simples troca. A reatividade do zinco é maior do que a reatividade do hidrogênio, certo? Do hidrogênio, portanto, esse átomo de zinco vai deslocar o átomo de hidrogênio. Lembre-se também que o zinco é um metal de NOx fixo e o NOx do zinco é mais 2 ou 2 mais, certo? Então, fazendo essa reação, nós vamos produzir o cloreto de zinco, que é o ZnCl2, mais gás hidrogênio. Uma evidência de que essa reação acontece é justamente a formação do gás hidrogênio. Então vamos balancear agora essa equação. Veja que nós temos 2 átomos de cloro. Então vou colocar um 2 aqui e a nossa reação já está balanceada. Muito bem, então agora vamos fazer uso do dado enunciado. Ele diz que 130 gramas de zinco metálico vão reagir. Veja que a massa molar do zinco é 65 gramas por mol, ou seja, 65 gramas de zinco produzem 1 mol de hidrogênio. Então, nós temos o seguinte, como primeira conta aqui, ó, 65 gramas de zinco nos produzem 1 mol de gás hidrogênio. Como a gente está reagindo 130 gramas, então 130 gramas de zinco vão produzir quantos mols? Vamos chamar aqui de N. Então vão produzir N mols de gás hidrogênio. Então, fazendo essa conta, essa regra de 3, perceba que daqui para cá a gente multiplicou por 2, então daqui para cá a gente também multiplica por 2, ou seja, N igual a 2 mols. Então, os 130
gramas de zinco metálico nos gerou 2 mols de hidrogênio gasoso, de gás hidrogênio. Então, a primeira etapa da nossa solução já está ok. Muito bem, agora vamos lá para a segunda etapa. A segunda etapa, ele vai pegar esse gás hidrogênio aqui, aquecer a 227 graus Celsius, que a gente já viu que é 500 Kelvin. Então, segunda etapa vai ser a reação de formação do ácido, né? Num balão, né? Então, a gente vai pegar o gás hidrogênio mais o iodo. Elementos da família 7A são encontrados na natureza na forma... No caso, o iodo é sólido, né? Mas só que ele vai estar na fase gasosa aqui. Na forma diatômica, certo? Então, a nossa segunda reação é a reação de formação do ácido, que vai ser o seguinte: hidrogênio gasoso, também na forma diatômica, mais iodo gasoso em equilíbrio com alguma coisa. O que vai formar? Vai formar o hidreto de hidrogênio, né? Porque a gente não pode dizer que é um ácido, porque não vai estar em solução aquosa, né? Então, a gente vai formar aqui seria o ácido iodídrico, né? Mais o iodeto de hidrogênio, também gasoso. Vamos balancear essa equação. 1. Balanceamos aqui colocando 2. Então, nós temos aqui, essa é a nossa equação do equilíbrio, né? Então, equação que caracteriza o equilíbrio. Antes de escrever isso, vamos colocar as informações desse ambiente que está aqui. O volume desse balão é de 50 litros. A temperatura é de 500 Kelvin. E a constante de equilíbrio Kc é igual a 160. Vamos verificar o Kp. Veja que aqui nós temos 2 mols de gás. E aqui nós também temos 2 mols. Ou seja, o ΔN é igual a zero. E a gente descobriu que Kp é Kc RT elevado a ΔN. Só que como isso é zero, então nós temos que Kp nessa situação é igual ao Kc. Então vamos deixar isso aí em aberto caso nós precisemos. Então nós verificamos que o nosso Kc é igual ao Kp. Então aqui, certo, que é igual ao Kp. Muito bem, vamos lá para a questão. A questão pede para a gente determinar a pressão final no balão de 50 litros, correto? Então, nós vamos fazer uso de um artifício aqui agora. A gente sabe a pressão desse camarada aqui, que é 3,28 atm, né? E a gente sabe o número de mol desse cara aqui, nós sabemos a temperatura. Vamos calcular qual que é a pressão parcial desse camarada aqui para um volume de 50 litros, né? Então, a pressão parcial do hidrogênio vai ser o seguinte: vai ser o número de mols, que é 2, dividido por 50 vezes RT. O nosso R, a gente vai utilizar aquele valor, 0,082, porque nós estamos trabalhando em ATM, vezes a nossa temperatura, que é 500. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Simplifica. Aqui nós temos 10. Então, nós temos que a pressão parcial do hidrogênio vai ser 2 vezes 0,82. 2
vezes 0,82, porque eu multipliquei aqui por 10 e desloquei a casa para cá. Então, 2,082 vai ficar 0,8 mais 0,8, que dá 1,6. 0,02 mais 0,02 vai dar 0,04. Então, vai ficar 1,64 ATM. E perceba que 3,28 é exatamente 1,64 vezes 2, né? Então, a gente precisa ficar esperto aí nessas questões do IME. Então, eu vou reescrever esse cálculo aqui, um pouco menor aqui, para a gente ter espaço para concluir o nosso exercício. Então, vamos lá. A gente descobriu que a pressão parcial inicial do hidrogênio é 1,64 atm. Isso só foi possível porque nós descobrimos o número de mols. Então, vou só escrever essa conta aqui, ó. Abrir um item 2 aqui, um subitem desse cara aqui, que a pressão parcial do hidrogênio vai ser 2 dividido por 50 vezes 0,082 vezes 500, e essa conta deu 1,64 atm. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer uso de um artifício, que vai ser uma tabela. Como é que a gente vai construir essa tabela? Bom, a gente vai construir o seguinte. Primeira coluna, a primeira linha dela vai ser a pressão parcial no início. Segunda linha, reage barra fórmula. Terceira linha vai ser a pressão parcial no equilíbrio. Então, a pressão parcial no equilíbrio. Então, vamos fazer essa tabela aqui, ó. Aqui eu vou colocar o hidrogênio mais o iodo gasoso em equilíbrio com o 2HI. Veja que no início a gente tem aqui as pressões parciais. Eu vou anotar aqui, ó, 1,64 em ATM, né? Então eu vou colocar ATM aqui. ATM. Aqui nós temos 3,28 ATM. No início nós não temos nada de ácido iodídrico. Veja que não vai reagir tudo, porque a gente não sabe o grau de equilíbrio, né? Ou seja, a porcentagem que se transforma em produto. A gente não sabe. Então vamos estimar que nessa reação reagiram aqui, ó, X. Se aqui reage X, então aqui reage X. Porque essa linha reage forma, ela segue a estequiometria da reação. É 1 para 1 para 2. Então, se aqui reagiu X, aqui vai reagir X, então formou 2X. No equilíbrio, nós vamos ter 1,64 menos X. Então, vou escrever aqui, ó. 1,64 menos X. E aqui vai ficar 3,28 menos X. E, como formaram 2X e não tinha nada antes, formaram 2X, tem no equilíbrio 2X de ácido iodídrico ou iodeto de hidrogênio. Veja, é interessante a gente frisar uma coisa aqui. Por que eu fiz isso, né, com as pressões parciais, né? Ora,
Porque pressão parcial é diretamente proporcional ao número de mols. A gente sabe lá da lei das pressões de Dalton que a pressão parcial de um determinado elemento vai ser a fração molar desse elemento vezes a pressão total, né? Então, quanto maior o número de mols, e aqui a gente pode abrir essa informação, né, que é N sobre N total vezes a pressão total. Então, eu estou fazendo isso, esse reage forma já com as pressões, uma vez que quanto maior o número de mols, maior é a pressão parcial. Então, a gente chegou a uma conclusão importante que pressão parcial ela é diretamente proporcional ao número de mols. Isso me garante fazer isso. Então, essa informação garante que nós possamos fazer isso. Como ele quer a pressão total no balão no final do processo, basta que nós somemos as pressões parciais de cada um dos participantes. Então, a pressão total, para finalizar a nossa questão, ó, pressão total vai ser igual a pressão parcial do hidrogênio mais a pressão parcial do iodo mais a pressão parcial do iodeto de hidrogênio. Fazendo essa soma, basta que a gente só precisa somar essa última linha. Então, fazendo essa soma, veja que as pressões parciais que a gente quer já estão aqui, escritas, no equilíbrio. E olha só, 1,64 menos x mais 3,28 menos x mais 2x. O 2x vai embora, vocês concordam? Então nós temos o seguinte, que a pressão total vai ser simplesmente 1,64 mais 3,28. Por quê? Menos x com menos x, menos 2x. Mais 2x foi embora. Então vai ficar 1,64. Vamos fazer essa conta aqui no rascunho. 1,64 mais 3,28. Nós temos x com 2x seria 3x, né? Outra maneira de fazer essa conta. Então aqui vai ficar 4 com 8, 2, vai 1, 6 com 3 dá 9 e 1 com 3 dá 4. Ou seja, a nossa pressão total vai ser 4,92 atm. Tá aí uma belíssima questão discursiva de química do IME, utilizando um conceito importantíssimo que é de equilíbrio químico, mais uma vez prezando pela simplicidade, utilizando conceitos básicos para resolver questões muito elegantes. Espero ter ajudado os senhores e até uma próxima oportunidade. Obrigado!